aqui, peraí. Boa noite. Hoje nós vamos entender como essa juventude anda transformando o mundo por meio de intercâmbios, liderança, voluntariado e parcerias globais. Eu vou conversar com Arthur Zuccolotto, que é presidente da ISEC no Brasil. Ele já vai entrar aí para dividir tela comigo e nós vamos conhecer todos os programas, como é que funciona para você se voluntariar. Ela que está presente, a ISEC está presente em mais de 100 países. E como é que ela funciona e consegue manter a sua missão. Vamos aguardar um pouquinho, que o meu convidado já vai entrar e a gente vai dividir tela para poder falar mais sobre isso. Eu acho que tudo que tem esse potencial que vai no jovem tem esse lugar também da gente pensar o futuro, um futuro melhor, não é? Para todo mundo. Eu sempre digo que essa galera que está chegando vem aí com um gás para poder mudar, para poder transformar, não é? E eu acho que o meu convidado, opa, ele está entrando, Arthur, você está entrando pelo Instagram da ISEC, é isso? Confirma para mim, por favor. Já estamos aqui ao vivo, eu fiquei um tempo afastado lá na rede vizinha, mas agora eu estou de volta por aqui. É por aqui mesmo, então. Então eu vou colocar ele para dividir tela comigo aqui. Tá certo? Espera aí. Opa. Vamos aguardar. Oi, opa. Opa, tudo bom? Oi, Arthur. Boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo bem? É aquelas Te escuto perguntinhas de bem. live. Eu só não tô conseguindo te ver, cara. Não sei se é uma questão do meu telefone. Você não está conseguindo me ver? Não. Ué, Peraí. eu tô te vendo. Então faz o seguinte, sai da live e deixa que eu te mando o convite, Certo. tá bom? Probleminhas técnicos fazem parte. Então, peraí, que eu vou fazer o convite do meu convidado. Convite para o convidado. Pronto, vamos ver se ele consegue entrar agora. E agora? Ainda assim não te vejo, mas talvez a gente precise seguir assim. Ué, que coisa estranha, eu tô te vendo normalmente. Talvez seja algo da configuração do meu telefone. Tá tudo bem. Do seu celular que você está dizendo? Isso, isso. Peraí que eu... Não sei, você quer fazer assim? Você quer tentar mais uma vez? Eu saio e entro de novo? Você quer fazer isso? Não, acho que a gente pode seguir pra gente não tomar mais Sua tempo. voz sumiu. Oi? Acho que a gente pode seguir. Você acha que a gente pode seguir assim mesmo? Sim. Então, bora conversar. Arthur, muito obrigado por você ter aceitado conversar aqui comigo, participar desse projeto que eu já faço. Estou indo para o sexto ano, Arthur. E a ideia dele é sempre trazer um assunto, um papo diferente, deixar uma reflexão. E quando eu comecei a pesquisar para estar aqui, para falar sobre a EdTech, eu queria que você iniciasse me contando qual é a sua história, como é que você chegou na ISEC e até esse momento atual, que você é o presidente dela aqui no Brasil. Fala um pouquinho para gente. Pronto, perfeito. Sou nascido no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Mas eu me criei em Salvador, na Bahia. E quando eu cheguei na cidade, aí vocês vão entender por que isso tem uma conexão, né? É, Enfim, eu era uma pessoa do interior de São Paulo, estava me aclimatando ali em Salvador, e até a minha adolescência, assim, eu não me sentia 100% dono da cidade, no sentido de ownership, né? E aí eu fazia escola de música e alguns amigos meus tinham entrado na ESEC em Salvador, né, numa das nossas sedes. E eu resolvi dar uma chance, eu estava buscando coisas novas e entrei na organização lá em 2019. Então, eu entrei na ESEC, a nível local, na ESEC Salvador, em 2019, já fazia aí mais de 6 anos.
E aí, essa experiência de ter entrado na ESEC em Salvador foi uma experiência de pertencimento muito forte para mim, não só pela proposta da ESEC, né, desenvolvimento de liderança jovem através de intercâmbio para o atingimento da paz, mas também uma experiência de pertencimento à minha cidade. Foi um espaço onde eu consegui desenvolver muitas coisas para a cidade, e que me fez sentir mais pertencente, assim. E desde então, assim, todas as oportunidades que eu tive de assumir outros cargos de liderança na ESEC em Salvador, eu assumi. Quando terminou minha jornada dentro da ESEC Salvador, todas as oportunidades que eu tive de assumir cargos de liderança na ESEC no Brasil, já estando na diretoria nacional desde 2023, eu também me joguei, e agora assumindo oficialmente, né, desde o dia 1º de julho, a oportunidade e o desafio de estar na presidência da ESEC no Brasil como um todo. Você entrou em que ano, Arthur? 2019. 2019, caramba, você já tem realmente, você tem um percurso dentro, né, da ISEC. Uma curiosidade, quando, né, em mais de 100 países presentes, como é que consegue manter a missão? É algo muito, muito, muito forte, justamente porque a nossa missão ela está conectada com as trocas culturais. Então, a nossa presença em mais de 100 países é o que permite com que a gente entre em contato com essa diferença, a gente entre em contato com o quanto conhecer os outros países faça com que a gente se torne mais humano e se conheça mais, assim. Mais recentemente, por exemplo, eu estive no Sri Lanka, acabei de voltar de viagem na semana passada, no nosso congresso internacional, onde tinham representações de mais de 70 dos 100 países da ESEC, lá todos falando sobre o papel da juventude para esse momento do mundo, sobre qual que é o papel da ESEC nesse momento de conflitos a nível global, sendo uma organização que trabalha para a paz. Então, é justamente estar em tantos países que permite com que a gente consiga abordar a questão das diferenças com tanta propriedade, e isso se torna parte, inclusive, da nossa cultura enquanto organização, assim. Agora, Arthur, quando você fala. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem está aqui com a gente está conseguindo visualizar aqui tanto eu quanto o Arthur no vídeo? Estão conseguindo ver tanto eu quanto o Arthur? Diz um sim aí para a gente, por favor. E quando você fala sobre esse papel do jovem, qual é esse papel desse jovem que chega aí na ISEC e começa a entender como é que funciona, e aí a nível, obrigado aqui, alguém já falou que está conseguindo ver, viu, Arthur? Então, obrigado aí, gente. Qual é desse jovem que chega ali na ISEC e, de repente, ele se depara com todas essas possibilidades, qual seria ou qual é o papel dele quando a gente fala dessas dificuldades todas que andam acontecendo no mundo? Acho que o primeiro de todos é se desafiar, assim. Mas é que ela acredita muito que a forma com que a gente muda o mundo é formando lideranças que irão, através das coisas que a gente faz dentro da organização, se desenvolverem e tomarem esse espaço de liderança depois nos espaços de decisão também. Não apenas... a gente não trabalha liderança para a organização apenas. A gente trabalha a liderança para que a gente possa depois ocupar espaço no primeiro, no segundo, no terceiro setor, questionando as coisas que fazem o mundo estar vivendo esses momentos que a gente vive agora, que a gente viveu durante toda a história da humanidade, assim, e assumindo um papel de protagonismo mesmo. Então, mas isso precisa começar pelo desafio, sabe? Precisa começar por aceitar a oportunidade de se desafiar para se desenvolver e se tornar essas lideranças que fazem a diferença no mundo. É um desafio em cima de desafio, seria isso? Por que eu estou perguntando? Né? Então, a partir de que idade eu posso ingressar na ISEC? A gente pode entrar na ESEC a partir dos 18 anos, e a gente tem um limite de ingresso, né, para qualquer oportunidade da ESEC, seja a de membresia, seja de intercâmbio, até os 30 anos de idade. Então, é essa faixa ali de juventude que a gente considera, 18 a 30 anos. E como é que funciona essa triagem? Então, vamos falar desse... Vamos botar aqui, fazer um exemplo. 18 anos, eu me candidatei. Eu posso escolher o programa que eu quero participar? Como é que funciona isso?
Certo. A pessoa que ela entra em contato com a ESEC, a gente vai fazer primeiro um momento de fit cultural ali, né? Para entender a nível de alinhamento com a missão da organização, com os objetivos que a gente quer alcançar, se é o momento para aquela pessoa, né? E aí são perguntas mais gerais, assim, de cultura mesmo, né? De tipo, conexão com o resultado, conexão com o mundo e por aí vai, né? Para a gente entender se faz sentido. E depois a gente passa por um momento individual mesmo de entrevista com a liderança do escritório local. Então pode ser o próprio presidente entrevistando, talvez o diretor de pessoas, que vai tentar entender melhor os objetivos daquela pessoa que está entrando em contato com a organização, para que a gente possa alinhar, né, essas necessidades da organização em termos de voluntariado com o desenvolvimento daquela pessoa. Desde já começar a ter uma trilha de desenvolvimento que faça sentido, assim. E aí, nisso, a gente aloca a pessoa dentro de uma das funções. E aí pode ser desde a parte, né, de contato direto com o intercambista para entrega de intercâmbio, ou a parte de vendas, a parte de acesso do consumidor, várias skills aí de mercado, tanto a nível de soft quanto hard skills, que podem ser desenvolvidas através da entrega de intercâmbio, mas que, obviamente, a gente olha isso desde o começo, assim, o que a pessoa busca desenvolver com essa experiência. O intercâmbio, tô aqui dando um exemplo e você me corrige se eu falar bobagem, tá, Arthur? O intercâmbio, ele é o mais procurado? É o programa mais procurado? O intercâmbio, ele é o core da organização, assim, ele é o centro do que a gente faz, é a ferramenta que a gente escolheu para desenvolver liderança jovem. Então, sim, hoje, quando você pensa a ESEC, você pensa intercâmbio e você pensa desenvolvimento de liderança. Só até num estudo de marca que a gente faz, essa é as palavras-chave que vêm assim, na mente das pessoas. E aí, como é que funciona? Eu queria que você me explicasse isso. Ele pode ser curto, ele tem uma longa duração, o que é cobrado, o que essa pessoa tem que entregar. Perfeito. A gente tem 3 modelos de intercâmbio, certo? O intercâmbio voluntário, que ele é alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, você pode escolher uma organização no mundo todo, escolher um objetivo que mais te agrade ali, que mais te conecte. Então, uma causa que você queira contribuir para. Então, dando exemplos, né? Contribuir para a redução das desigualdades na Colômbia, contribuir para a igualdade de gênero na Bolívia. São diversos, né? O portfólio de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ele é amplo, tem 17 objetivos. Esse, em específico, ele tem de 6 a 8 semanas e é um voluntariado, então não tem uma grande expectativa a nível de currículo, nem nada do tipo. No máximo, se for uma organização, né, num lugar onde você precisa do inglês, ter aí o inglês intermediário, pelo menos, para a comunicação no dia a dia do projeto. Mas, por exemplo, aqui para a América Latina, às vezes até com o próprio português, a gente consegue vagas que façam sentido, porque a proximidade ali de linguagem. A gente trabalha também um segundo produto, que é o intercâmbio profissional, que tem tanto intercâmbio profissional para estágios internacionais, e como o intercâmbio profissional para professores. Então, são 2 modalidades aí que a gente tem. E essa modalidade, ela pode ir aí desde a duração de mais curta duração, como eu falei aí, né? De até, por exemplo, 1 mês e meio de experiência, até a gente chegar a um intercâmbio de longa duração, com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas a partir ali dos 3 meses de experiência, você também tem uma remuneração para esse estágio, e algumas das de curta duração também têm remuneração, no caso dos intercâmbios profissionais. E aí a proposta é justamente trazer esse ambiente multicultural para o ambiente também das empresas, o ambiente das escolas, das universidades, não só através do voluntariado, como é o primeiro produto. Então, são esses 3 produtos. O que a gente chama de voluntariado global, que é o de voluntário, o talento global, que é o de estágios internacionais, e o professor global, que é para professores também, no modelo de estágio. Arthur, eu queria que você trouxesse, você dentro dessa sua caminhada, você mesmo você já deve ter vivido aí histórias e experiências marcantes. Eu queria que você me contasse, compartilhasse conosco. E daquela que você escutou, de alguém que já, dentro desses exemplos todos que você trouxe aqui para a gente, te marcou. E por quê? Sim. Acho que eu vou trazer 2 histórias que eu conto sempre, assim, bem brevemente. Acho que a primeira é do meu primeiro intercambista que eu cuidei estando aqui, né, no Brasil, lá na ESEC Salvador,
que foi o Jessit. Ele era um intercambista colombiano que ia fazer um projeto de voluntariado na periferia de Salvador. E ele foi uma pessoa que me marcou muito, porque também era a minha primeira experiência cuidando de um intercambista, né? E junto com ele, eu descobri novos bairros da minha cidade e descobri um cuidado, uma intenção muito, muito, muito especial com as crianças que participavam do projeto de voluntariado na Obras Sociais Mãe Rainha, que é uma ONG lá de Salvador. Então foi uma experiência de aprendizado para mim, apesar do fato de que eu estava também cuidando da experiência dele. E juntos a gente foi descobrindo essa experiência de intercâmbio por ter sido a minha primeira experiência também de cuidar de um intercambista. Por um outro lado, quando eu trabalhei do outro lado, enviando pessoas para fora do Brasil, a história da Irana Lopes, que ela fez um projeto de voluntariado no Egito com mulheres palestinas que tinham um projeto, né, para dar renda para essas mulheres através de artesanato, através de cultura, de artes. E ela foi como voluntária para ajudar nesse projeto. Foi uma pessoa que viveu uma experiência muito bonita com uma causa que no momento, inclusive, que ela viveu o intercâmbio, não estava tão em evidência assim, mas que hoje, né, com toda a situação que a gente tem da guerra entre Israel e a Palestina, é uma história que me toca muito, assim, porque ela viveu uma experiência de imersão muito forte numa cultura que hoje, né, sofre um risco muito grande de apagamento, assim. Então, foram duas experiências assim, que pessoalmente me tocaram muito e que eu pude viver através da experiência dessas pessoas que eu cuidei, da experiência de intercâmbio. E quando essa galera nova, eu estou perguntando assim, esse pessoal que chega, quais são as perguntas assim que elas sempre fazem para você? Poxa, mas você fala entrando na organização, você fala indo viver experiência de intercâmbio? Entrando na organização. Porque assim, quando a gente, eu fui pesquisar ali no site, é tanta informação, são tantos lugares que você pode caminhar e que vai te fascinando. Eu fico me questionando assim, essa galera de 18, 19 que entra, quais são as perspectivas, né? Eu fico com essa curiosidade. Eu acho que tem experiências, dependendo do objetivo da pessoa, que divergem um pouco. Então, às vezes a pessoa ela quer saber o que ela ganha com isso, né? A gente vive um cenário de juventude brasileira, né? Onde as pessoas elas querem ter emprego, elas querem ter renda, elas querem conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? Então, essa é uma pergunta muito comum hoje em dia. Tipo assim, tá, mas como que eu vou realmente conseguir utilizar disso como um diferencial, né? Como que eu vou conseguir chegar no meu objetivo pessoal? Mas uma outra pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito, como que a gente realmente contribui para esse objetivo de grande escala, né, que é atingir a paz e o preenchimento potencial da humanidade. Essas são as duas perguntas para mim que são mais latentes assim na experiência inicial, que é a pergunta do o que eu ganho com isso, mas também a pergunta do tá, mas como que eu realmente contribuo, como que a gente realmente faz a diferença para o mundo, assim. Quando você está quando você dá uma palestra, Arthur, as perguntas a nível de curiosidade, quais são? Olha, a última palestra que eu entreguei, que foi no Enege, com a nossa parceira Brasil Júnior, eu falei sobre diferenças culturais no ambiente de trabalho. Tem um livro muito bacana da Erin Meyer chamado Culture Map, que fala justamente sobre como, da onde você vem, muda muito das suas perspectivas de comunicação, de horário, de ritmo de trabalho, de tudo. E eu trouxe para essa palestra como a minha experiência, né, trabalhando em ambientes internacionais, tipo assim, o trabalho da ESEC ele é 100% conectado o tempo inteiro com outras sedes da ESEC no mundo todo. Na prática, me fez entender melhor essa teoria, né, do mapa de cultura, de como realmente de onde você vem, como você foi criado a nível de cultura de trabalho, muda muito e que é um diferencial muito grande você aprender a trabalhar com o mundo todo, no mundo globalizado como a gente vive, sabe? De entender essas diferenças e saber navegá-las para a gente conseguir chegar num objetivo comum. Eu vou voltar lá no desafio, quando você falou, porque eu acho que é uma fala bem marcante desde o início do nosso papo, quando você fala do desafio. E aí, de novo, eu volto lá nesse garoto que entrou e que ele está no setor. Como é que acontece? Como é que é feita essa... Ele é monitorado? Como é que é feita essa avaliação? Ele já ficou tanto tempo aqui, agora ele pode fazer isso. Como é que
lançado esses desafios e como é que a pessoa ali, ela aceita na hora? Ela diz assim, não, eu estou bem aqui, não vou aceitar. Como é que funciona, o Arthur? Boa. A experiência do exec ela é feita para ser dinâmica, ela é feita para ser rápida. Na organização, seus primeiros 6 meses você está lidando ali com o seu primeiro desafio de cuidar de intercambistas, de fazer uma venda, de se desafiar no marketing, seja qual for a função que você foi alocada, né? Mas com 6 meses você já é desafiado a assumir uma posição de liderar um time. E você tem, obviamente, o acompanhamento de um líder de time anteriormente, mas depois de 6 meses você já está seguindo para a experiência de liderança, porque é isso que a gente acredita, né? Colocar jovens em posição de liderança para que eles possam aprender a liderar. Então, o desafio ele está nessa proposta, né, de garantir com que o quanto antes as pessoas elas recebam responsabilidade para que essa responsabilidade possa moldar essas lideranças que a gente quer ver, né? Uma liderança com valor, uma liderança que não se esconde da oportunidade de assumir a responsabilidade. Mas eu tenho um monitor que ele me acompanha dentro desse setor que eu estou participando. E aí eu tenho, Exatamente. sei lá, eu tenho uma reunião a cada semana, de tanto tempo. Como é que funciona? Porque, de novo, eu fico sempre preocupado com esse jovem que não tem, aspas, responsabilidade, de repente ele começa ali a adquirir, e acho que dentro disso que a gente está conversando, ele até vai adquirir mais responsabilidades com aquilo que ele está assumindo, né, dentro da ISEC. Então, ele sai de um ambiente, né, só de escola, que ele está ali estudando, e de repente ele está ali já buscando o seu primeiro emprego, um lugar ali dentro do mercado, e já entra também com esse aval. É mais ou menos isso, Arthur? Exato, mas ele vai ter uma pessoa, que é o que a gente chama de líder de time, né? Responsável por fazer a gestão da experiência dele. E esse líder de time ele também vai estar vivendo a primeira experiência de liderança dele, sendo liderado por um diretor ali da área, que está vivendo a primeira experiência de liderança estratégica dele, sendo liderado por um presidente que está vivendo a primeira experiência de presidência dele. Então é uma cadeia ali de desafios e de uma estrutura de gestão que, inclusive, é muito detalhada, assim, a nível dos mínimos que a gente oferece, né, a nível de experiência, mas que, ao mesmo tempo, passam por essa simplicidade de você estar se desafiando a liderar, estar se desafiando a fazer coisas que talvez você não tenha tido a experiência de fazer antes. Então, a ESEC, ela é para isso, né? Tipo, às vezes o mercado de trabalho, ele pede do jovem N experiências, N coisas, a ESEC, ela pede vontade de fazer, vontade de liderar, e que, inclusive, depois isso contribui, né? Para que no mercado de trabalho a gente já tenha vivido essas experiências na prática antes. Arthur, para quem nunca ouviu falar da ISEC, chegou para você, o que você fala para esse jovem? A primeira coisa que eu vou falar sobre a ESEC é sobre se desafiar a liderar e que, através da experiência de desafio, de assumir uma responsabilidade de cuidar de um intercambista, de mandar alguém para viver uma experiência ou de cuidar de uma experiência aqui, a gente consegue crescer exponencialmente. Então eu falo sobre a oportunidade de se desafiar com algo real, com algo que não está só na teoria, não está só no papel do livro do que a gente está aprendendo na faculdade, mas sim numa prática de gestão, numa prática de liderança real, com desafios reais. O jovem, olha a pergunta que eu vou te fazer, Arthur. O jovem, ele é jovem em qualquer lugar do mundo, quando eu digo dentro dessas perspectivas, curiosidades, ficando ali mais de escanteio, mais quieto. Eles são assim em qualquer lugar do mundo. E como é que a ISEC trabalha esse jovem? Sim. Tendo tido a experiência de conhecer gente de assim, mais de 70 países, e estando a ESEC em mais de 100, né, mas diretamente conhecendo jovens de mais de 70 países, o jovem ele é jovem em qualquer lugar do mundo, o jovem ele é incomodado com a realidade em qualquer lugar do mundo, mas o jovem ele precisa de oportunidade para poder colocar essas coisas em prática. Assim. Acaba que o jovem que está na ESEC, ele tem valores muito parecidos, porque ele passa por uma jornada de desenvolvimento de liderança, né? Então, quando eu chego, por exemplo, num congresso internacional, Deixa eu te é como interromper. se eu... Pode falar. Deixa eu te interromper. Quando você falou assim, mas isso ele já está dentro.
Aquele que Aham. busca, que está chegando, ele também já vem um pouquinho com esse olhar, com essa preocupação, essa inquietude? Ou ela pode despertar a partir dele? Às vezes sim, às vezes não. E aí eu acho que passa também por uma capacidade de comunicação do nosso propósito enquanto organização, né? Porque quanto mais a gente é efetivo em comunicar ao que a gente se propõe e os desafios que a gente oferece, mais as pessoas que querem correr atrás disso vêm até nós, né? É, até fica como mensagem para quem estiver assistindo, se essa mensagem é algo que te inquieta, talvez seja hora de tu correr atrás de uma sede da ESEC e entrar e ver como que funciona. Mas às vezes não, às vezes pode ser que a pessoa ela entre por um outro motivo, né? Como eu falei, até daquela dualidade, né? Às vezes eu tô, tipo assim, querendo resolver o meu problema primeiro antes de resolver o problema do mundo. E aí aqui dentro a pessoa descobre que, pô, às vezes me interessando pelos problemas do mundo eu consigo crescer exponencialmente, e não precisa ser uma coisa ou outra. Eu quero me candidatar. É pelo site? Eu posso buscar a ISEC mais próxima? Como é que funciona, Arthur? Pode procurar por aisec.org.br/membresia. Você vai se candidatar por lá e alguém da ESEC mais próxima, lá tem um seletorzinho, né, de cidades, e a que for mais próxima de você, você seleciona. E aí uma pessoa da ESEC mais próxima vai entrar em contato para fazer o seu processo seletivo. Tá. E como é que funciona a parceria? Tem parcerias com empresas. Sim. Como elas funcionam, Arthur? Basicamente, quando a gente faz parceria com qualquer organização, né, seja uma organização do governo, seja uma empresa, né, segundo setor, ou seja uma outra organização do terceiro setor, a gente vai trabalhar, né, com um dos nossos produtos de intercâmbio, geralmente, ou para entregar algum evento, enfim. E depende muito de qual que é o objetivo, né? Vamos pegar uma empresa, por exemplo. Muito que acontece poxa, quero fazer com que a minha empresa tenha um ambiente mais diverso e, através disso, fomentar a inovação. Ou então, quero expandir a nível internacional, estou buscando talentos que me ajudem a fazer essa expansão. Geralmente essas são as procuras que chegam até a gente. Aí a gente vai conversar com a empresa e falar, tá, a gente tem uma proposta aqui de desenvolvimento desses talentos. Vamos juntar esses dois objetivos e assim surge uma parceria, né? Como de grandes parceiros que a gente tem, como a Whirlpool, como a Electrolux, como empresas que já fazem esse fluxo, né, de recrutamento internacional com a gente, ou que a gente trabalha lá fora, né, que a gente manda jovens brasileiros para poder fazer essas experiências de estágio internacional também. E com o terceiro setor, como é que funciona? A gente, para poder viabilizar os projetos, né, de voluntariado global com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente trabalha com organizações do terceiro setor que recebem os nossos intercambistas para fazer esses projetos. Então, a gente vai trabalhar com uma ONG, por exemplo, que trabalha com ação climática para trabalhar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, num projeto ali de 6 semanas que vai entregar, às vezes, uma tarefa de educação para isso, ou às vezes até algo mais prático, né, de conscientização, ou até mesmo de trabalho prático ali nessa área, né? Então, a gente se aliar àquela causa para poder trazer voluntários do mundo todo para contribuir para ela. Mas é a empresa que procura, a ISEC, como é que funciona isso? O terceiro setor, a ONG, ela procura, vocês entram em contato, como é que funciona a parceria em si? Vai dos dois lados. Às vezes, organizações procuram a gente por já conhecer e querer receber intercambistas, né? Geralmente, nas sedes, a gente tem essa veia de voluntariado com estrangeiros mais forte, isso acontece. Ou então, quando a gente está fazendo expansão, né? Quando a gente está crescendo para alguma sede nossa nessa frente, a gente vai atrás mesmo, a gente vai ligar, vai falar sobre como funciona e casar essa ideia da causa da organização, né? Com o que a gente tem para oferecer como projeto. Tá certo. Você vê que a hora passa rapidinho. Muito legal, porque você esclareceu para a gente o passo a passo, né? O que você vislumbra para a ISEC daqui a 10 anos? A gente acabou de sair de um espaço de visão de 5 anos para a ESEC no Brasil, e que eu acho que diz
onde eu gostaria que a gente estivesse também daqui a 10 anos. A gente quer cumprir a missão de tornar intercâmbio acessível a todos os jovens brasileiros. A gente quer ser a plataforma que faz com que não exista uma dúvida na cabeça de qualquer jovem se ele vai ter condição ou não de fazer o intercâmbio, e sim de quando ele vai fazer o intercâmbio dele, porque é algo que é real, que é possível. A gente quer que as lideranças que a gente desenvolva na ESEC ocupem espaço de protagonismo na juventude brasileira e nos espaços de decisão do Brasil. E a gente quer fazer isso para todas as regiões do Brasil, garantir que em todos os espaços onde haja um jovem brasileiro que queira se desenvolver através de intercâmbio, isso seja possível e não, como hoje é a realidade, né, uma dúvida de se é algo que é para aquela pessoa. A gente não quer que isso seja a realidade daqui a 10 anos, e sim que isso seja uma certeza. Eu posso sim fazer um intercâmbio e me desenvolver a partir disso, e que a única dúvida seja quando, para onde, e não o como. Porque é um medo, né? Quando você vai falar sobre intercâmbio, gera o medo, gera dúvida, é a questão financeira. Como é que a ISEC trabalha com isso, né? Com esses medos desse jovem que tem esse sonho, porque às vezes é o sonho de vida, né? Desse garoto, dessa garota. Como é que a ISEC trabalha nessa receptividade com essa turma? A gente trabalha muito fomentando o sonho, para começar. Também é o sonho de muitos de nós, e foi o que aproximou muitos de nós da organização, né? Esse desejo pelo mundo, esse desejo por desbravar o mundo. A gente fala sobre as formas que a gente tem, né, de facilitar isso a nível financeiro, porque o intercâmbio da ESEC é um intercâmbio mais acessível do mercado. Fala sobre a confiança, né, sobre como que a gente, enquanto organização, tem voluntários dedicados para garantir que essa experiência ela seja uma experiência segura e desafiadora, nas duas medidas. E quanto no outro lado do mundo tem voluntários da ESEC também, prontos para poder receber essas pessoas, para viver uma experiência de intercâmbio realmente transformadora. Quando você fala o mais acessível, por que o da ISEC é o mais acessível? Porque a gente tem o poder do voluntariado. Qualquer outra organização que fomenta intercâmbio tem uma estrutura financeira muito mais desafiadora, e por isso também tem que cobrar muito mais, né? O intercâmbio da ESEC, ele é viabilizado pelo nosso poder de voluntariado, pelos mais de 800 membros da ESEC no Brasil, que trabalham todos os dias para fazer intercâmbio acontecer. Isso que faz com que a gente possa fazer isso, e a gente busca, inclusive, né, viabilizar isso cada vez mais com parcerias com o primeiro, com o segundo, terceiro setor, que possibilita que a gente escale cada vez mais a acessibilidade que a gente tem para o intercâmbio. Quando eu fiz essa pergunta, eu estava falando exatamente dessa burocracia que vem junto, né? Quando você fala do intercâmbio e todas essas suas dificuldades. Aí, quando você fala dessas possibilidades, eu queria que você trouxesse um exemplo para a gente poder entender como é que ela funciona. Traz um caso para a gente hipotético, para a gente entender. Esse jovem, ele vai para tal lugar, ele fica tanto tempo, ele fica em que lugar. Como é que funciona isso? Se você trouxesse um exemplo assim para a gente, tangível. Certo. Vamos dizer que, por exemplo, o nosso case aqui é uma pessoa que entrou na universidade por políticas de acessibilidade do governo, né? Nos últimos muitos anos a gente viu uma mudança, né, no perfil da universidade pública, que não existe uma renda extra, né? Tipo assim, se a pessoa não está estagiando, não existe nenhum contexto, né, para que essa pessoa ela sonhe com esse intercâmbio. A gente tem opções hoje de intercâmbio que elas são acessíveis a ponto de, inclusive essa pessoa, a gente tem diversos casos desses, às vezes através de uma vaquinha, às vezes através de vender alguma coisa ali na faculdade, conseguir viabilizar. E aí, né, isso dá um pouco da escala, né? Um intercâmbio, né, que vai lá para os seus 15, 20 mil reais, não dá para ser financiado dessa forma. O nosso intercâmbio, se a pessoa ela realmente se colocar ali para fazer, é algo que é acessível, inclusive para esses segmentos da sociedade brasileira. E a gente quer cada vez mais que isso seja o caso, inclusive que a gente possa trabalhar projetos ali de intercâmbio pago para pessoas a nível de acessibilidade. São coisas que a gente tem no nosso roadmap, né, estratégico do longo prazo da ESEC no Brasil, mas que hoje a gente já consegue viabilizar em menor escala. Assim. Então, faz parte do DNA da organização, sabe? Essa parte de
garantir que a gente faça isso chegar no máximo de pessoas do Brasil, jovens brasileiros. Arthur, para a gente encerrar, eu sei que você tem horário, você super se disponibilizou a estar aqui comigo, então também não vou ficar tomando seu tempo, sei que daqui a pouquinho você tem aí um outro compromisso. Então, já de cara, eu quero te agradecer muito o carinho e essa disponibilidade de estar aqui comigo, tá? O que você deixaria de mensagem para esse jovem inquieto, né, que quer fazer alguma coisa, que quer transformar de alguma forma, e ele não sabe por onde começar? Claro que você vai falar da ISEC, então eu queria que você deixasse essa mensagem para finalizar aqui o nosso papo de hoje. Sim. Eu acho que o principal aprendizado dentro da organização é que a gente tem que se permitir sonhar sim, que as coisas que a gente acredita, a gente tem poder de ação e que existem plataformas, e a ESEC sendo uma delas, que possibilitam que através do poder da nossa rede de juventude, a gente viabilize isso, a gente tangibilize isso. Então a minha mensagem para a juventude não tem que deixar de sonhar, a gente tem que se colocar à disposição do desafio de correr atrás, assim. Não querendo romantizar esse desafio, mas dizer que, tipo, se a gente faz junto, a gente consegue chegar muito mais longe. Eu não contei quantas vezes, mas foram mais de 3 que você usou desafio. Por que essa palavrinha desafio está dentro desse DNA da ESEC? Sim. Faz parte do que a gente entende que são as trocas culturais. Porque a gente não tem como a gente movimentar as pessoas sem que a gente desafie o status quo, que a gente desafie o que já está pressuposto, sabe? Então é uma organização que acredita muito no poder de experiências desafiadoras para o desenvolvimento de liderança. Faz parte, inclusive, do nosso statement, assim, da nossa visão da organização. Tá certo. Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Eu adorei conhecer mais e melhor sobre esse trabalho que você está desenvolvendo e que você desenvolve tão bem. A ISEC desenvolve também esse trabalho tão transformador com esse jovem que quer transformar, que quer mudar, né? Que não aceita o que está acontecendo, diz assim, não, eu posso fazer mais. E aí eu acho que vocês fazem essa ponte com responsabilidade, com trabalho e com muito profissionalismo. Então, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado a você, Fábio, pelo convite. E deixo o convite aí para quem está assistindo para buscar saber da ESEC, entrar na organização e fazer um intercâmbio. Pode contar com a gente para tornar isso possível. Bem lembrado, Arthur. Reforça para a gente aí o site, como é que eu faço para poder entrar? Reforça isso para a gente, é importante. Pode procurar a gente no site exec.org.br. Lá tem todas as opções de desenvolvimento de liderança, seja membresia, sejam nossos intercâmbios e mais informações também para quem estiver curioso. Eu vou colocar no feed do nosso papo, na descrição, eu também vou colocar para reforçar. Eu queria agradecer mais uma vez, obrigado a todo mundo que chegou, que passou, que vai assistir depois, tá certo? Muito obrigado. Então, bora transformar, como o Pedro disse aqui, bora desenvolver liderança. Obrigado, Muito Arthur. obrigado, Fábio. Até mais. Tchau, tchau.